Olá, gente, muito boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer mais um dos nossos testes de transmissão. E já é costume nosso para fazer esse teste, não apenas a gente verificar como está o áudio, o vídeo, mas aproveitar também para conhecer um pouquinho daquela pessoa que vai trazer a palavra para nós, em um determinado ponto específico. E quem estará aqui nessa tarde, com muita alegria para nós, é o nosso querido pastor Deisiel, que vai ministrar a palavra para a gente no nosso culto de estudos bíblicos, excepcionalmente, nessa quinta-feira, às 19h30. A gente já quer fazer essa chamada para você, para que você que está acostumado a nos acompanhar sempre às quartas-feiras, podemos acompanhar na quinta. Né? E esse tipo de teste também é para a gente verificar como é que está a qualidade da transmissão. Eu já estou vendo aqui que estão informando que o áudio está falhando. Deixa eu dar uma verificada aqui no áudio. Pastor Deisiel, boa tarde, você está me ouvindo bem? Oi, boa tarde, estou ouvindo bem, graças a Deus. Então, graça e paz do Senhor Jesus para ti. A gente normalmente também, durante esse teste, a gente vai colhendo aqui algumas informações de quem está nos vendo, né? Então, às vezes a gente pode dar uma paradinha aqui para tentar equalizar alguma coisa. Sim. Tem uma irmã que está aqui dizendo que o áudio está falhando um pouquinho, mas pode ser só na transmissão dela. Sim. Né? E aí o senhor também vai me informando caso tenha algum tipo de falha para a gente ir corrigindo. Sim, ok. Mas eu quero, em primeiro lugar, estar agradecendo a ti pela disponibilidade de estar aqui conosco e de se fazer conhecido, né? Porque a ideia também é, de alguma forma, lhe apresentar para o nosso público que vai ouvir a ministração e lhe deixar mais familiarizado com a gente. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Amém. Uma boa tarde, não é, pastor Diógenes? Eu quero desde já agradecer a oportunidade e ministrar, enfim, saudar a todos os irmãos aí, as pessoas que podem participar desse momento com a paz do Senhor. É o nosso desejo que a paz de Cristo seja sobre todos, pastor Diógenes, sua família, a igreja do Senhor, não é, que se reúne aí em Jequié, enfim, os irmãos queridos que podem participar, que a paz de Cristo seja sobre todos. É o nosso desejo, é a nossa oração e é a nossa alegria de participar desse momento. Amém. A irmã Érica, que é a esposa do pastor Anderson, da primeira igreja de Feira de Santana, a primeira igreja congregacional, já disse que a conexão melhorou. Estava dando as travadas, já melhorou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse primeiro apenas dizendo o seu nome completo, a sua data de nascimento e o seu local também de nascimento. Sim, eu me chamo Deisiel Vieira Lima. Eu nasci em 19 de dezembro de 1967. Vou fazer 53, né? Isso. 53 anos. E eu sou natural aqui mesmo de São Gonçalo, Rio de Janeiro, mas só nasci em São Gonçalo. Fui criado em Itaboraí. Sou nascido e criado, né, como a gente costuma dizer, nascido e criado em Itaboraí, Rio de Janeiro. Então, estamos aqui servindo ao Senhor também na igreja, vivendo das pedras. Gosta de futebol, é torcedor do Flamengo também, é?
Exatamente, exatamente. Já fui mais. Quando a gente é novo, a gente é mais, não é? Mais apaixonado, né? Mas sempre fui rubro-negro, a família toda de rubro-negro. A minha esposa é tricolor, né? Alguém se salvou. Mas... a gente estava brincando aqui no início do ano, que estava brincando aqui no início do ano, dizendo assim, olha, eu gostaria muito de ser humilde, mas o meu time não deixa, né? É isso mesmo. Boa, falou bem. Boa, né? E já, Rubro-negro de coração, com certeza. já há quanto tempo casado, pastor? E filhos, quantos filhos tem, um nome? Isso. Então, eu e a Carla é minha esposa, nós estamos casados há 26 anos, nos conhecemos em 1985, ela está ali, está rindo para mim ali. Ela está aqui ela está conferindo aqui se eu acerto as datas. Boa! Mas, boa, né? Vamos lá, nos conhecemos em 1985, eu tinha 17 anos, ela tinha 14. Nos casamos em 94, portanto, completamos 26 anos no último dia 14 de maio. Temos 2 filhos, o Lucas fez 19, agora dia 12, último de junho, e o Eric tem 12 anos. Benção. Estão 2 meninos. E sobre a sua experiência de conversão, tem muito tempo já que entregou a vida ao Senhor, sempre foi da seara congregacional. O que é que o senhor pode contar para a gente nesse sentido? Sim, sempre fui, não é? Meu pai pastor congregacional. Então, sempre crescemos na igreja congregacional, sempre fomos da igreja congregacional, família, não é? Tradicional da denominação. Mas é um fato interessante, não é? Que eu tenho, apesar de ter sido nascido e criado na igreja, eu tenho a minha data de conversão, eu tenho a data que eu fiz a minha decisão por Jesus. Eu aceitei a Cristo em 1981, porque no dia que eu entendi que filho de crente não era crentinho, que filho de pastor não garantia, não era um passaporte para a eternidade, né? Então, eu tinha 14 anos e entendi que eu precisava tomar a minha decisão. Eu precisava tomar a minha posição por Jesus. E eu fiz isso num domingo à noite, na igreja, aquele tradicional convite para ir à frente, né? Uma surpresa geral, o filho do pastor indo à frente. E uma coisa muito interessante também é que nesse dia pai não estava pregando na igreja. Nesse dia pai não estava pregando na igreja. Nesse dia ele estava pregando numa das nossas congregações. Quem estava pregando era o saudoso presbítero Agnello, que fez o convite, cantou o hino Não Vos Demoreis, Jesus nos chama, e eu fiz a minha decisão por Jesus. 2 anos depois fui batizado. Olha que bênção. O senhor falou que é filho de pastor, como é o nome do pai, né? Pai do senhor que era pastor. Reverendo Daniel Gonçalves de Lima. Nós somos uma família de pastores. Meu pai, pastor, já há 66 anos. Meu pai é pastor. Somos uma família de 5 irmãos, 3 homens, os 3 pastores. O meu irmão, que é gêmeo comigo, não está pastoreando agora, atualmente. O meu irmão mais velho é missionário da Missão Novas Tribos, do Brasil. Mora em Anápolis, com a Marina e sua esposa, servem na Missão Novas Tribos. E eu tenho mais 2 primos, pastores também, o pastor Hilton e o pastor Paulo Henrique. São pastores também, somos uma família de pastores. E o seu chamado para o ministério, né, diante de
estar cercado, né, por pessoas inclinadas ao pastorado, como é que foi? Houve uma certa pressão para que seguisse também os passos? Houve um chamado especial para isso? Como é que foi a sua chamada para o ministério pastoral? Essa chamada, ela aconteceu 1 ano depois, 2 anos depois de casado. Isso foi em 96. Na igreja eu já trabalhava já bastante, e ministrando palavra, dirigindo cultos e, e pregação também. Nesse tempo, o meu irmão mais velho já era pastor, e o meu irmão, que é gêmeo comigo, estava terminando o seminário. Então, eu não tinha uma expectativa de ser pastor, nunca havia pensado nisso, não é? Mas chegou um momento que eu comecei a pensar fortemente nessa possibilidade, e então, a partir disso, eu concluí que Deus estava me chamando para o seminário, mas não sabia por quê também. Não sabia, não tinha vou fazer seminário por causa de tal trabalho, de tal ministério, eu vou ser pastor. Não, eu simplesmente, eu obedeci uma direção do Senhor, que era fazer o seminário. E aos poucos, não é, algumas portas foram se abrindo, outras foram se fechando, e essa convicção, ela foi só crescendo, como se fosse um desenvolvimento, né? É como se fosse mesmo uma caminhada ministerial, no sentido de que, bom, Deus está me dizendo que eu devo fazer o seminário, então eu vou fazer o seminário com o apoio da minha esposa e com o apoio evidente da igreja também, dos meus pais, dos meus irmãos. E depois disso, as coisas foram acontecendo. E uma coisa muito interessante, Diógenes, é que muita coisa boa em termos de ministério aconteceu na minha vida, né? Primeiro, na questão mesmo da palavra, as pessoas ouviam, né, a palavra, e a gente gostava de ministrar para os jovens. Segundo, com relação à liderança também, no meu caso, assim, uma confirmação de chamado foi a questão da liderança, né? A gente percebia que as pessoas, elas se sentiam bem, tranquilas com relação à nossa liderança. E uma outra questão muito importante foi a questão da música. Eu sempre fui muito envolvido com música, sempre muito envolvido, instrumento, né? Eu sempre fui baterista desde muito cedo, e sempre envolvido com música, com composição, mas nunca compondo. Mas, inexplicavelmente, entre aspas, né? Entre aspas, porque eu comecei a compor, não é? E eu comecei a compor muita coisa boa, e a igreja começou a ser abençoada por essas canções. Então, durante o período do seminário, essas coisas aconteceram, e eu fui entendendo esse chamado e a confirmação do chamado pastoral, do chamado para a liderança também. E eu percebo claramente que foi uma época em que Deus, assim, me amadureceu muito, foi uma época que eu cresci muito, não é? E que congregou muita coisa boa, importante da minha vida. Então, tudo isso reunido me foi dando essa confirmação, essa convicção do ministério, do chamado pastoral. Né? Então, eu já sou pastor, pastorei uma igreja já há 12 anos, que é a Venda das Pedras, e assim, a convicção é absoluta. É interessante, mas eu nunca tive dúvida nem do chamado e nem da convicção pastoral. Eu nunca tive dúvida disso. São 12 anos pastoreando a sua primeira e única igreja, a Vinda das Pedras? Exatamente. Estamos ali há 12 anos pastoreando. Coisa boa. E a sua igreja também de origem, Vinda das Pedras? É a igreja de origem.
Poxa, É a que... igreja de origem. Quando terminou o seminário, se imaginava voltando para pastorear ou a igreja, ou um grupo específico da igreja, ou foi uma condução natural, foi algo que foi acontecendo? Foi algo que foi acontecendo, porque, como eu te disse, eu não comecei o seminário entendendo uma direção de Deus, mas eu nunca havia pensado em pastorear, né? Isso foi acontecendo aos poucos. E com essas confirmações que eu lhe disse agora há pouco, Sim. e, e aí quando eu terminei o seminário, né, a igreja estava sem pastorado auxiliar. Já havia passado alguns, meus irmãos também já tinham saído, não é? O Davi já estava já na missão Novas Tribos, estava no Tocantins, e o meu outro irmão foi pastorear também a igreja, enfim, terminou o seminário e foi exercer o ministério dele, né? E eu fui ficando e tô até hoje. Tô até hoje. Tô até hoje ali. Coisas que, né, Deus não. E me Coisas que fale, foram pastor, acontecendo. o senhor também agora com o desafio de liderar o departamento que capitaneia missões da nossa denominação, né, que é o nosso departamento de evangelização e missões. Primeiro, como é que foi o Sim. ingresso no departamento e depois aceitar o desafio de liderar, né, esse importante departamento com todos os seus desafios para isso, né? É, a igreja, Venda das Pedras sempre foi uma igreja plantadora de igreja. Agora, esse ano nós emancipamos a nossa nona filha e nós temos já nós temos 3 congregações hoje, além dos grupos familiares, o pessoal chama de célula, né? Alguns outros chamam de núcleos, de grupos familiares, com ênfase na evangelização. E isso sempre foi um trabalho muito forte da igreja. E o ano e a igreja sempre esteve envolvida, sempre ajudou, enfim, financeiramente, missionários, campos, né? Sempre foi muito atuante nesse sentido. E o ano retrasado, o pastor Yalan nos convidou para assumir uma vaga no conselho. O pastor Yalan é um pastor muito amigo, muito querido, e nós entendemos que estava na hora, né? Nós tivemos outras atividades, enfim, outros envolvimentos com a denominação, mas nunca foi uma coisa assim, da minha parte, assim, muito efetiva, né? Na gestão do pastor Oswaldo, nós tivemos ali ajudando em alguma coisa, mas não permanecemos. E aí, o ano retrasado, o pastor Elan nos convidou para assumir uma vaga no conselho. Nós assumimos e ficamos ali debaixo da sua orientação, né, debaixo da sua liderança. Ele deixou o conselho agora no início do ano e no início do ano, em março, nós recebemos o convite do pastor Márcio para assumir o conselho do DEM. Olha, sinceramente, eu nunca me imaginei na função que eu me encontro hoje, não, viu? Nosso trabalho sempre foi de bastidor, sabe como? Aquele trabalho assim de ajudar as congregações, de ser uma igreja plantadora de igreja, de ajudar a denominação, de ajudar os campos, de sustentar alguns campos, de socorrer alguns campos, né? Participar das campanhas. Nós sempre atuamos dessa forma. Mas agora a gente se vê assim numa posição, né? Numa função de extrema importância da denominação, presidindo um conselho, não é? Dirigindo aí um departamento. E eu digo que é muito semelhante à dinâmica de quando eu fui chamado para o seminário, né? Falando novamente dessa dinâmica de que, olha, Deus abriu uma porta, me chamou para o seminário, eu fui e as coisas foram acontecendo. A dinâmica é muito semelhante, o Diógenes.
a presidência do conselho atende um convite do pastor Márcio, nosso presidente, atende também muita oração, conversando com os nossos conselheiros, pastores, com a família, né? E nós entendemos que era uma hora de a gente aceitar o desafio e entender do Senhor que, segundo a direção dele, a gente tem alguma coisa para contribuir. Não é? A gente é só instrumento, né? Amém. A gente é só servo. Então, se Deus abriu essa porta para estarmos ali, então vamos aceitar e vamos ver o que Deus tem para nós aí agora, né? E através do conselho poder abençoar e poder conduzir não só os campos dos missionários, mas as igrejas, né? O DEM, ele tem uma função muito importante, que é a dessa consciência, de trabalhar essa questão missionária com as igrejas, né? Por isso que ele é um conselho, né? Então, esse é um grande desafio, né? Eu me sinto assim, muito reverente com relação a esse posto. Nós estamos ali, não temos uma experiência necessária, no sentido de que, né, a pessoa muito experiente, né? Nós tivemos ao longo dessa história recente aí grandes homens, missionários, pastores, missionários, né, que deram a vida ali pelo departamento de missões. São pessoas de uma estatura enorme, né, de uma experiência enorme missionária. Nós estamos ali sem, vamos dizer assim, sem tanta experiência, mas aceitando o desafio de liderar. Se a gente pode contribuir, vamos lá, vamos caminhar junto. Eu acredito muito nisso, Jorge, caminhar junto, sabe? Eu acredito nessa caminhada de fé, é a gente caminhar junto, vamos nos reunir, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode abençoar os missionários e os missionários abençoarem os seus campos e as igrejas, como é que a gente pode se unir para tocar essa obra adiante, né? De alguma forma, o senhor entende também que essa experiência de sempre fazer parte de uma igreja missionária, formadora de novas igrejas, né? Mãe de outras igrejas também, ainda consolidando outras também, rumo à emancipação, essa expertise é importante também, foi importante também nesse processo de aceitação desse desafio. O que o senhor consegue levar de experiência do trabalho da igreja para o departamento? Foi importante, eu diria que em dois sentidos. O primeiro é esse mesmo que você está pontuando, está sugerindo, no sentido de ser uma igreja plantadora de outras igrejas. Eu costumo dizer o seguinte, que igreja como uma união, igreja é orgânico, né? Então, se é orgânico, é um organismo vivo. Então, se é vivo, ele gera. Né? Eu aprendi isso no livro. O pé dói? Tem? Peraí, que daqui a pouco eu vejo. Porque ele está doendo. A mais Muito bom. A mais velha aqui. O pastor, tá doendo, vai lá. Tá doendo, não tem? A mamãe vai pegar tratar. daqui a pouco. Se tá doendo, é urgente. A mamãe vai pegar. Tá ótimo, né? Mas eu falei para você, só abrindo aqui né? Eu falei quantos anos ele tem? É a mais velha, a Sofia, tem 7 anos. Então, Sofia 7 anos, né? Que maravilha, né? Eu falei para você, aproveite, porque cresce Isso rápido, viu? Muito bom, né? Mas então, o organismo vivo, se ele é vivo e se ele está saudável, ele procria, ele gera outro organismo vivo. Eu aprendi isso no livro do Eugene Peterson. Ele fala assim, ele diz assim, se é vegetal, dá semente e gera outro vegetal. Se é animal, procria. E igreja? Igreja também é um organismo vivo. A igreja, se ela for uma igreja saudável, ela vai gerar outras igrejas. Então, essa é uma bandeira que a gente vai
levantar, a gente quer que essa bandeira seja bastante tratada, repensada até, antes de tudo, para que nós tenhamos um trabalho e possamos chegar ao fim daqui dos 3 anos e ter ao menos contribuído um pouco com essa disposição e esse compromisso das igrejas de plantarem outras igrejas. Nós somos 400 igrejas, né? Um pouco mais de 400. Não é? Então, você imagina se cada igreja entender que precisa gerar uma outra igreja, gerar filhas, isso vai ser extraordinário, isso vai ser maravilhoso. E por conta disso, a segunda questão é o evangelismo, é a evangelização. A evangelização, a gente precisa resgatar a essência da evangelização, né? Quando Paulo, por exemplo, fala assim, não me vergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação, né? E aí a gente começa a pensar assim, puxa, nós temos pregado o evangelho, por que será que as nossas igrejas, às vezes, elas estão enfraquecendo? Ou por que será que a nossa denominação está perdendo fiéis? Não é? Então a gente se organiza, a gente repensa, a gente pensa, a gente faz congresso, a gente faz, né? Tudo isso é muito importante, muito importante. Mas eu penso, e eu sugiro, né, só uma sugestão, uma humilde sugestão, de que a questão não seja necessariamente estrutural. A questão também não é teológica, também não é doutrinária. Apesar de todas as dificuldades que nós temos, e todas as denominações têm, nós temos uma boa doutrina, nós temos uma boa teologia. A nossa denominação é uma denominação forte, bem enraizada, né? Então, eu penso na possibilidade de a gente não estar evangelizando como deveria, de a gente não estar pregando o evangelho puro e simples, né? O evangelho puro e simples, né? Que é o poder de Deus para a salvação. Então, essa é uma outra bandeira que a gente precisa levantar, que a gente precisa lutar por isso, sabe? Acho que a gente precisa resgatar o lugar da pregação do evangelho nas igrejas, né? E eu estou lhe dizendo isso, Diógenes, com muita franqueza, porque eu preciso fazer o dever de casa, né? Então eu tenho repensado isso, né? Puxa, quando eu penso nos meus últimos sermões, né? Quando eu vou lá e ver, tem evangelho, né? Essa boa notícia está sendo divulgada, os nossos núcleos, nós temos aproveitado essa oportunidade para compartilhar o evangelho. Nós estamos saindo da igreja, nós temos uma boa notícia e a nossa missão é divulgar essa boa notícia. Isso está acontecendo efetivamente? Ou nós estamos só nos reunindo para chá, enfim, tudo isso é maravilhoso, é muito bom, mas isso não é pregação do evangelho, né? Então a gente precisa resgatar isso. Eu creio, o Diógenes, nesse caminho que o Senhor tem, assim, me falado, né? A gente tem orado, Senhor, estamos aqui, né, no posto que o Senhor nos deu, e agora, né? E agora, né? Então eu acredito que é isso que o Senhor tem nos falado, sabe? A gente precisa plantar igrejas e a gente precisa pregar o evangelho. O senhor acha que esse talvez seja o grande desafio, talvez à frente desse departamento? Eu não sei se pensa que até mudou diante da pandemia, se o foco talvez mude para uma outra coisa, mas essa mobilização das nossas igrejas para que atuem também como plantadoras, esse é o desafio do seu ministério à frente do departamento, porque a gente ouve, né, que, infelizmente, talvez somente 1/3 das nossas igrejas se envolvam ativamente com a obra missionária, né?
Eu digo isso em todos os níveis, no nível de financeiro, no nível de plantação, de evangelização, de intercessão mesmo pela obra. Esse seria o foco que está na sua mente hoje sobre essa atuação à frente do DEM? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Agora, é um trabalho que precisa de muito apoio, inclusive dos outros departamentos, e eu diria até mesmo da própria diretoria da Junta Geral. E aí eu lhe digo algo muito bom, muito positivo, que é o seguinte: eu não posso falar das gestões anteriores, né, porque eu não estava próximo, mas eu posso dizer desta agora. Nós temos uma diretoria e conselhos assim muito afinados. E isso é fundamental, não é? Nós temos uma diretoria hoje, presidente dos conselhos assim, que a gente está muito afinado. E isso é uma bênção de Deus para nós, né? A gente ter lideranças afinadas, lideranças que estão dispostas a caminharem juntas, né, em prol de um objetivo comum. E tomando por base que o nosso objetivo é a salvação de almas, né, por meio da pregação, eu acho que isso naturalmente vai acontecer. Não é? Eu acho que nós estamos num bom momento, acho que Deus está nos dando um bom momento para isso. Como você falou, não é? Talvez um terço esteja envolvido, né, com missões, tem alguma congregação, alguma atividade de expansão, né? Isso é uma verdade. Quanto mais unidos, mobilizados estivermos, melhor para isso acontecer. Agora, nós temos um grande desafio, um outro grande desafio, que é justamente a formação dos obreiros, a formação dos missionários, a formação dos nossos pastores, não é? E por isso que nós temos hoje uma boa amizade com o Det, né, pastor Davi Bezerra. Nós já conversamos muito, estamos dispostos a caminhar juntos, porque nós precisamos, não sei como fazer isso, né? Ele deve saber, porque do Det, a gente precisa formar mais pastores. Isso é uma situação que nós precisamos resolver. Porque oficialmente a gente forma teólogos, né? E a gente precisava de alguma orientação, alguma formação que ensinasse os nossos obreiros a plantar uma igreja, por exemplo, não é? A ter uma visão mais evangelística. Isso precisa acontecer, não é? Para que nós tenhamos... Volto a dizer a você, nós temos uma boa teologia, nós temos uma boa doutrina. Sim. Não é? Nós temos. Isso já, no meu entendimento, isso já está resolvido. Nós temos. Nós formamos bons teólogos, no sentido de que os nossos seminários oferecem um bom conteúdo para isso. Não é? Agora, a gente precisa formar mais evangelistas, a gente precisa formar mais missionários, a gente precisa formar mais plantadores de igrejas. Né? Isso é um trabalho que pode ser um trabalho do DEM, esse trabalho de conscientização. É um desafio gigantesco, mas a gente precisa começar. Né? Porque, como eu digo sempre, o pessoal acha graça que eu falo assim, olha, tem que começar para começar. O pessoal acha graça, mas eu tô só parafraseando o Eclesiastes 11:4, que lá diz assim, olha, se você fica só observando o vento, as nuvens, você nunca semeia. Se você fica só observando o vento, você nunca colhe. Então tem que começar. Então o desafio é gigantesco, mas a gente tem que começar. E logicamente tem toda uma tradição missionária, o DEM, né, como já disse,
grandes homens, grandes irmãs ali passaram por ali. Temos um excelente conselho, um conselho experiente, um conselho, eu diria, equilibrado. Nós temos pessoas novas, como eu sou novo ali, e temos também pessoas experientes no nosso conselho. Então isso é muito bom. Grandes desafios, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar capacitando tanto o senhor quanto os conselheiros que ali estão para nos orientar, para nos guiar também. Nós que estamos aqui na ponta, aqui semeando também aqui no campo missionário, para que o evangelho possa ser expandido em nome de Jesus. Amém, amém. A gente está chegando aqui a quase 40 minutos de bate-papo, está muito bom. Olha só, o bate-papo. Mas para encerrar, pastor, caso o senhor queira, talvez deixar uma mensagem, até baseado em tudo aquilo que a gente conversou aqui nessa tarde, fique à vontade. Ok, tá ótimo. Eu separei aqui apenas um versículo, que é um versículo que tem fundamentado aqui a nossa ação, especialmente com a questão dos núcleos, né? Que, como eu lhe disse, os nossos núcleos eles têm ênfase na evangelização, né? Então eles existem para evangelizar. E tem um versículo que fundamenta esse nosso trabalho, que é Atos capítulo 5, versículo 42. E esse versículo ficou aí gravado no meu coração e a gente sempre está citando esse versículo porque ele fundamenta esse trabalho de evangelização e de ensino, né? Eu acho esse versículo fantástico, né? Se é que a gente pode usar esse adjetivo, mas não sei. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, né? Então, é muito interessante quando a gente lê Você sabe que quando eu aceitei o convite do pastor Márcio, você sabe qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Sim. A primeira coisa que eu fui fazer foi reler o livro de Atos. Boa! A primeira coisa, eu tenho que ler Atos de novo. E você sabe que todas as vezes que a gente lê, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Verdade, pastor. Então, nós temos aqui tantas estratégias boas, né, de pregação do Evangelho, tanta coisa simples, e, no entanto, são as ações, as estratégias dos discípulos, dos apóstolos, né? É muito bonito de ler e a gente vai percebendo, puxa, olha como é que ele fez isso aqui, né? Aliás, e algo assim que é fundamental, né? A direção do Espírito Santo em todas as coisas, né? Então, nós somos vasos, né? Nós somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo. A obra de evangelização é uma obra do Espírito Santo. Mas olha, todos os dias, em 2 lugares, né? No templo e na casa, eles ensinavam e pregavam. Todos os dias, no templo e nas casas. Então tinha templo, mas tinha casa. E eles pregavam o evangelho, mas eles também ensinavam a doutrina, né? Quando a gente tem aqui o capítulo antes, o capítulo anterior, que nós temos aqui o capítulo 2, o capítulo 2, no final do capítulo 2, né, aquele texto maravilhoso, a partir do versículo 42, que começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o ensino é fundamental. Tem que ensinar. Jesus falou isso, né? Ele falou para ir fazer discípulos. Para ter discípulo tem que ensinar. Isso. Mas ele também disse assim, ó, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então tem que pregar o evangelho. Né? Então uma coisa é pregar o evangelho. A outra coisa é ensinar. É sentar com a pessoa, né? É o didaquê ali, é ensinar a doutrina, a palavra. Então esse versículo, ele sintetiza muito bem o que eu penso que deve ser
a dinâmica da igreja. Não é só templo, não é só casa. É templo e casa. Não é só a pregação do evangelho, é ensino também, a doutrina. Não é só doutrina, também é pregação do evangelho. Né? Então, eu gostaria de compartilhar esse versículo com os irmãos. Não é? É muito interessante, eu li um artigo do pastor Augusto Nicodemos um dia desse, e ele está falando justamente de plantação de igreja, né, de crescimento. E ele usa algumas pesquisas. E uma das pesquisas que ele usa, ela diz, é uma pesquisa, né? E pelos números ali, ela diz o seguinte, que as igrejas que, entre aspas, né, não sei como é que chama aí da Bahia, mas aqui a gente fala assim, faz um feijão com arroz, não sei como é que é aí na Bahia. É o básico, é isso se mesmo. É o feijão né? com arroz também, né? Isso. As igrejas que mantêm uma programação simples no sentido, né, não é, foge do ativismo, ela tem uma programação simples. Elas estão crescendo mais do que as igrejas que têm assim, muita atividade, programações complexas e tal. Né? Olha, mais simples do que isso aqui, Diógenes, não é? Entendo. Não é todo dia, talvez não precise ser todo dia, mas é tempo em casa. Né? Pregar o evangelho, não é? A pessoa, muito interessante o treinamento que a gente fazia, esse ano a gente não teve, né? Porque não tem reunião presencial, mas o treinamento que a gente fazia, assim, tem sempre aquela pessoa que dizia assim, pastor, mas eu não sei evangelizar. Aí eu dizia assim, olha, mas você sabe falar quem era você antes de Jesus? Sei. Você sabe falar o que Jesus fez naquele dia que você aceitou? Sei. Você sabe falar quem você é hoje? Sei. Então, fala isso. Fala isso. É isso que vai evangelizar. Você vai contar isso para as pessoas. E aí, para completar, eu falava assim, e olha, faz o seguinte, decora uns 5 versículos chaves de evangelismo, de evangelização, e começa. Começa. Entendeu? Então, eu não vejo complicação nisso aqui. Eu não vejo. Né? Porque a nossa igreja aqui, por exemplo, é uma igreja grande, mas é uma igreja interior. Tem muita gente simples, né? Muita gente humilde, pessoas mais idosas. Né? Então eu dizia assim, meu irmão, decora 3 versículos de evangelismo. Ó, toma aqui, ó, João 14,6, o Romanos 10,9, enfim, versículos, né, Romanos 3,23, 6,23, decora e você vai compartilhar isso aí com as pessoas. É simples, não tem dificuldade. O que é difícil é começar. O evangelho não é complicado. Né? Compartilhar o evangelho com as pessoas não é complicado. O complicado é começar. Até para mim foi complicado começar. Porque eu sou nascido e criado na igreja. Né? Então você já vive num ambiente de igreja. Eu sou mais introspectivo, né? Para não dizer tímido. Não vou dizer que eu seja tímido, eu sou mais introspectivo. Né? Então, para chegar para conversar com uma pessoa, eu tenho que vencer algumas barreiras. Né? Eu comecei, tem que começar no posto de gasolina, no hortifruti, né? Teve até uma situação muito interessante, já passou de 50? Rapaz, estão falando demais, né? Não, pode ficar à vontade, 44 minutos. mas aí eu fui no self-service, aí eu parei na bandeja ali do churrasco, para pegar o churrasco, né? Aí ele botou alguma coisa e virou para a churrasqueira e falou alguma coisa que eu entendi. Você faz o quê? Aí eu falei pro rapaz, eu sou pastor evangélico, tal, dirijo uma igreja, tal. Aí ele falou assim, não, você quer mais o quê? Desculpa, tal, mas aí, meu amigo, aí a isca já estava lançada, eu... Isso, já foi. Continuei, né?
Ah, desculpa, eu entendi que você tinha me perguntado o que eu fazia. Mas já que aconteceu o erro, eu quero dizer a você, ó, eu sou pastor evangélico e tal, você é de alguma igreja? E o papo começou. Isso faz já uns 5 anos, o rapaz é meu amigo até hoje. Era afastado da igreja, né? E aí ficou meio assim, enfim, eu não sei hoje se ele está na igreja, mas ao menos a sementinha foi plantada ali, né? É umas coisas inusitadas que acontecem quando a gente começa a evangelizar, a falar de Jesus para as pessoas. Coisas assim inusitadas acontecem. Um dia eu estava no Hortifruti, comprando ali a minha frutinha, minha coisa. Do nada, o rapaz do Hortifruti veio com um saquinho de quiabo e me entregou. Aí, a primeira coisa que eu pensei foi assim, como eu tenho um irmão gêmeo muito parecido comigo, eu pensei assim, ele está me confundindo com meu irmão. Aí eu falei, oi, tudo bem? Oh, obrigado, tá, pelo quiabo. Você me conhece? Não, eu estou perguntando porque eu tenho um irmão gêmeo, de repente você conhece meu irmão. Aí ele ficou olhando para mim, não. Aí ele ficou, eu senti que ele ficou meio assim, sem saber o que fazer. Aí eu disse assim para ele, não, mas olha, muito obrigado. Olha, eu sou cristão, evangélico, então você é de alguma igreja? Eu sempre faço essa pergunta. Aí, não, não sou não. Tá, ó, eu sei que você está no trabalho agora, mas eu vou voltar aqui para falar de Jesus para você, posso? Aí ele falou, não, pode sim, tá, ele estava no trabalho, né? Eu não ia prejudicar o rapaz. Ô Jorge, na mesma semana, passaram uns 3 dias. Eu fui no centro aqui de Rio Bonito, onde eu moro, tem uma praça boa, bonita. Eu parei o carro na praça e comecei a descer a praça a pé. Quem eu vejo sentado na praça na hora do almoço? O rapaz. Aí, meu amigo. Aí, sentei do lado e vamos lá. Ó, o evangelho é isso, isso, isso. É isso, a gente aproveitar as oportunidades, né? E assim vai acontecendo. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Por que eu estou falando isso mesmo? A gente estava falando sobre pedir para o senhor dizer, né, citar uma palavra para ser ministrada para nós. O senhor trouxe o texto de, Isso. né, de Atos 5:42. Atos 5:42. Isso. Maravilhoso. Simples, fácil de entender e fácil de praticar. Sabe? É fácil de fazer. A igreja não precisa. Eu digo aqui na igreja, já disse isso várias vezes na igreja, irmãos, nós não precisamos de novidade. Nós precisamos de profundidade. Então, não é a novidade que vai trazer pessoas para a igreja. Não é a novidade que vai fazer a igreja avançar, não é isso. É a profundidade e é a pregação do evangelho. E isso é relacionamento, né? Por isso que precisa da casa. Precisa da casa porque é relacionamento, sabe? E fazer isso, e ir pregando o evangelho, né? Ao maior número de pessoas possível, né? Isso é um desafio também, porque quando eu disse que a gente tem aquela situação de que a nossa denominação ela decresceu, não é? Por que decresceu? Bom, a gente pode e deve fazer encontros, fóruns e discutir esse assunto. Mas eu acredito que, na minha opinião, nós estamos pregando menos o evangelho. Porque o evangelho deve ser pregado ao maior número de pessoas. O evangelho deve ser pregado ao maior número de pessoas. Então nós temos a igreja está ali. Nós temos uma atividade. Nós gastamos muita energia para manter essa atividade dos de dentro. Mas, no entanto, o evangelho precisa ser pregado ao maior número de pessoas. Então, o que a igreja, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Né? O que efetivamente, o que objetivamente nós estamos fazendo para responder esta pergunta? O evangelho está sendo pregado ao maior número de pessoas? Na sua cidade? Na sua localidade? A gente tem medo de números, né? De quantidade, né?
vem sempre alguém para dizer assim, não, o importante não é a quantidade, é a qualidade. Tudo bem, mas a pergunta ficou sem resposta. Nós temos pregado o evangelho ao maior número de pessoas? Essa pergunta precisa de uma resposta. Então, o que nós, como igreja, e como igreja local, vamos fazer? Nós temos as oportunidades. Não é? As casas, os lares, as pessoas, as ruas, os hospitais, as penitenciárias, enfim. Né? Nós temos agora uma situação nova, né? A gente nunca passou por isso. Como é que se prega o evangelho em meio à pandemia, em meio ao isolamento? A gente está aprendendo a fazer isso ainda. Né? A gente não sabe muito bem como fazer, mas a gente precisa fazer. Precisamos aprender. A minha convicção é o que está lá em Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Não diz, não impõe condições nenhuma. Né? Não, antigamente era mais fácil. Não. O que Paulo está dizendo é que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Com pandemia, sem pandemia, com perseguição, sem perseguição, no século XVIII, no século XIII, no século XX, no século XXI, enfim. Países fechados para o evangelho, países abertos para o evangelho, países ricos, países pobres, isso não está ali em condições. Paulo apenas diz que o evangelho é o poder de Deus. Então, se o evangelho vai ser pregado, com toda certeza, pessoas vão se converter ao evangelho. Eu acho que é isso. Acho que é isso, Diógenes. Ô, pastor, bate-papo foi bom demais. Tanto assuntos relacionados com música, que assim como o senhor foi sempre envolvido com música, eu também sempre fui envolvido com música, e principalmente também dentro do ministério e com missões, a gente podia ficar aqui à tarde para a noite toda. Vamos tentar. Você compõe também? Eu tenho poucas, né? Eu cheguei mais no início da minha a minha vida na fé, eu ainda tinha algumas composições. Hoje eu parei um pouco mais. Sei. Sempre atuei mais como vocalista, né? E agora por questão de necessidade, aonde eu passei, eu também precisei atuar no violão, no baixo, às vezes até na bateria também. Eu tenho alguns rudimentos assim musicais. Então a gente teria aqui conversa para mais de metro, né? Mas não vai faltar oportunidade. Com certeza. Com certeza. Foi muito bom mesmo. Bate-papo muito gostoso, muito abençoado. Lhe agradeço aí o convite. Opa! Né? E percebo assim essa afinidade, essa amizade florescendo, né? E como que isso é bom, né? A gente caminhar na fé, mas caminhar com amigos, isso é muito bom, viu? Ainda vou ter o prazer de ir a Jequié e conhecê-lo pessoalmente, ou você vir ao Rio, a sua família também, né? Isso. Conhecer a igreja aí, os irmãos, viu? Vai ser bênção, serás mais do que bem-vindo. Eu tive a oportunidade de participar, mesmo sendo um dia só, né, do Ename, que houve Venda das Pedras, participei no sábado do Ename que teve aí, foi uma bênção conhecer o senhor, estava na correria lá, né, então o contato foi pouco, correria. Mas conheci um pouco da estrutura, do calor também humano dos irmãos, e oro para que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando também os amados irmãos e das pedras, que continue sendo essa igreja que transpira e inspira também a obra missionária. E antes de pedir para o senhor estar orando, quero fazer o convite a todos os nossos ouvintes, né, que estejam conosco, não amanhã, quarta-feira, porque amanhã justamente nós teremos uma reunião com os conselheiros do Departamento de Evangelização e Missões e todos os missionários, né, que fazem parte do departamento. E então, nosso culto de estudos bíblicos, que seria amanhã, quarta-feira, às 19h30, nós estamos transferindo para quinta-feira, às 19h30, e teremos, então, aí a participação do pastor Desiel. Nós estamos fazendo isso, nós repetimos, esse mês de junho é mês de aniversário do nosso campo missionário aqui em Jequié. Estamos fazendo 22 anos de pregação ininterrupta da palavra de Deus aqui nessa cidade. Então, a gente convida a você para estar conosco, participando desse culto de estudos bíblicos na quinta-feira, às 19h30. E lembrando que no sábado e no domingo,
nós teremos o nosso congresso de aniversário, né? Vai ser o primeiro, eu espero que o único congresso virtual de aniversário, no sábado 27. Quem estará ministrando será o pastor Ademir Machado, que é o pastor da igreja de Tanguá, Igreja Evangélica Congregacional de Tanguá, que já foi obreiro aqui do campo missionário de Jequié, e no domingo será o pastor Elielson Neves, que hoje está no Espírito Santo, e ele foi o primeiro obreiro que esteve à frente aqui do trabalho. Pastor Deisiel, eu vou pedir para o senhor, então, fazer uma oração encerrando esse nosso bate-papo, né, deixando esse gosto de quero mais para quinta-feira. Isso aí. Vamos orar, então. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esta tarde, este momento aqui tão prazeroso, tão abençoado. Agradecemos porque é um presente do Senhor para as nossas vidas e tudo que pudemos conversar aqui, ó Deus, assuntos importantes, assuntos que dizem respeito à tua obra, de evangelização, teu desejo de que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Eu quero te agradecer pelo pastor Diógenes, por conhecê-lo, agradecer a Deus pela sua vida, o seu ministério, à frente da igreja em Jequié, Senhor. Agradecer também pela sua casa, sua família, esposa, filhos, ó Deus, e pedir que a tua bênção se renove a cada dia sobre ele, sobre o teu servo, sobre a sua casa e sua família, Senhor. E pedir também, ó Deus, que neste tempo de gratidão pelo aniversário da igreja, seja um tempo, ó Deus, sim, ó Pai, de gratidão, mas um tempo também, ó Deus, de reafirmar, ó Pai, a fé e o desejo de fazer a tua vontade. Abençoa as nossas vidas, as pessoas que puderam participar conosco, e também na próxima quarta-feira, amanhã, quando vamos reunir os missionários, e na quinta, quando estaremos juntos novamente. Que a tua bênção seja sobre nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém. Que dê um excelente dia também. Nos encontramos, então, amanhã, né, no encontro de missionários no DEM. E na quinta-feira estaremos todos aqui nas redes, nas raias da internet para falar um pouco mais sobre a obra do Senhor. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu que agradeço, viu? A oportunidade e o convite. Deus abençoe os irmãos. Amém. Tchau, tchau a todos. Até mais, gente.